Disponibiliza para quem não conseguiu participar. Sim, tá gravando. Aí você pode começar quando você quiser, ou se você quiser esperar um pouquinho mais, conversar, fica à vontade. Acho que eu posso ir me apresentando, né? Então, Uhum. enquanto o pessoal vai chegando, bom, Ótima boa ideia. tarde, né? Meu nome é Larissa Cirello, eu sou instrutora sênior de Mindfulness e formadora de instrutores. Estou no caminho aí. Em janeiro a gente vai ter a primeira formação de instrutores aqui em Pernambuco. Me especializei pelo MTI, que é o Mindfulness Training International, com o lama neozelandês Jungshub Reid, e que é meu parceiro hoje. Eu fiz com ele até me formar como instrutora sênior, e daqui para frente as formações de instrutores são em parceria com o MTI. Então a gente vai trabalhar junto, né? Sou por formação administradora de empresas, mas sempre trabalhei na área de RH, desenvolvimento, que sempre foi uma paixão, trabalhar com gente. Comecei no RH generalista, na realidade comecei no DP, fui para o generalista e depois fui para TID, que é isso que eu sempre gostei. Fiz um trabalho muito legal com jovens aprendizes, tanto na Coca-Cola aqui em Pernambuco, quanto em São Paulo. Quando eu morei 5 anos, eu trabalhei com eles na instituição de ensino, então foi bem legal. E foi a partir daí que eu descobri, eu já tinha uma tendência, já tinha uma queda pelo coach. Lá, quando nem se falava em coach ainda no Brasil, porque eu comecei a perceber que, mesmo trabalhando com RH, a minha sala lá na Coca, pelo menos, as pessoas chegavam e pareciam divã. E era impressionante como até a pessoa mais fechada, que nunca tinha me visto, se sentia à vontade de sentar do meu lado e abrir a vida dela. Então eu comecei a perceber isso, eu disse, opa, peraí, tem algum talento aí, né, que eu preciso descobrir qual é. E aí foi quando eu busquei o coach, mas eu tinha um cuidado, eu tenho, eu sou muito preciosista com o que eu faço. E aí eu ficava muito preocupada por não ter nenhuma formação de psicologia, nada nesse sentido, eu me preocupava muito em fazer curso de final de semana e sair por aí transformando vida. Então, quando eu fui para São Paulo, que eu morei lá há 5 anos, trabalhando com meus jovens, e eu percebi também nos jovens que eu ensinava muito mais para eles do que técnicas administrativas, eu fui buscar essa formação. E aí foi quando eu fiz na FIA USP consultoria de carreira, que é um curso de 1 ano e 8 meses. E aí eu fiquei mais tranquila, mais segura de trabalhar com pessoas a partir disso. Né? Como eu trabalhava com jovens nessa época, eu fiz o coach vocacional, uma especialização em psicologia organizacional e do trabalho. E aí foi quando eu conheci o Mindfulness. Porque a gente que trabalha com gente, a gente não para nunca de se especializar, de buscar novas ferramentas, novas maneiras, né? E aí eu fiz um programa de 8 semanas, que é esse que hoje eu ministro, eu facilito. E foi muito importante para mim, foi muito bom. Parece até conversa de coach, mas não é, é a realidade, é o que aconteceu comigo. Realmente fez muita diferença na minha vida. E aí eu deixei tudo. Hoje eu só trabalho com mindfulness e foi bem legal essa Larissa, descoberta. deixa eu te fazer uma pergunta. Esse seu Faz. treinamento de 8 semanas é para treinar outros treinadores de mindfulness ou é para qualquer pessoa que queira entender um pouco mais sobre a técnica? Então, o programa de 8 semanas ele é um programa que foi didaticamente pensado para que você implemente a prática do mindfulness no teu dia a dia, na tua vida. Tá? Esse programa ele foi desenvolvido no MIT, o John Kabat-Zinn, que é professor da Escola de Medicina lá e fundador do Centro de Mindfulness. Então, esse programa de 8 semanas, ele é um programa que ele vai te ajudar a trazer a prática para a tua vida, para o teu dia a dia, para que você possa colher os benefícios da prática.
né? Além desse programa de 8 semanas, e aí é interessante falar isso, que as pessoas perguntam, mas eu já posso então ensinar quando eu faço 8 semanas? Não. As 8 semanas, apesar de não serem formação, mas é o primeiro passo para a formação, porque você só pode fazer a formação se você tiver participado por um programa de 8 semanas. Então, no final das contas, não deixa de ser um primeiro passo para a formação. Entendi. Bem legal. E você tem turmas ou as pessoas podem te procurar e fazer a qualquer momento? Então, eu tenho grupos, eu atuo em grupos individualmente. Eu comecei só com grupos e eu tinha uma um certo cuidado com o individual. Eu não ficava muito à vontade porque eu acho que o grupo é muito rico. Até que eu precisei fazer um individual porque eu tive uma aluna que ela tinha questões de pânico e ela não conseguia sair de casa. Então ela me ligou, depois de com muita conversa, ela abriu isso para mim. E aí eu senti que era uma coisa que ela queria muito, que ela precisava muito. Eu fui fazer esse programa individual, particular, na casa dela. E o resultado foi maravilhoso. Conheço esse livro. E o resultado foi maravilhoso. Eu estou Então, lendo, ele é maravilhoso esse livro também. Eu estou apaixonada. Eu sou mega ai, que bom. estressada, isso aqui é maravilhoso. Eu estou tão saboreando que eu estou indo devagarinho, né? Bom, que eu leio 10 livros ao mesmo tempo, né? Tudo bem, mas vai terminar quando terminar, né? Tal. Mas ele é delicioso de ler, muito legal. E o treinamento é em cima do livro, né, Larissa? Não, na realidade o livro é em cima do treinamento. Ah, tá. Esse livro vem desse treinamento que já existe. Hum. Né? O livro ele é baseado no MBSR, que é o programa do John Kabat-Zinn, o Mark Williams. Esse é o livro do Mark Williams, né? Tem vários livros hoje sobre a prática de mindfulness. Esse livro ele tem um programa de 8 semanas. Ele E é passa os muito exercícios, né? legal. É bom? Ele tem um Eu não cheguei programa. lá ainda. Ele Ele tem um vem com um CD programa. também, né? Ele vem com um CD, que eu tirei daqui porque ele estava muito duro, a capa. Ele vem atrás, ele vem com um CDzinho aqui, um espaço para um CD, né? Ele vem ele Ele traz algumas práticas guiadas. Uhum. Inclusive, assim, é muito válido, mas é Sim. diferente de uma experiência presencial. E aí Ah, eu eu posso te imagino. falar isso porque eu tenho um aluno que hoje meu irmão até brinca que eu tenho que fazer um cartão de fidelidade dele, porque tudo que eu faço ele vai. E ele A fez o Verônica tinha programa, que lançar um também. A gente é ele fez, tudo Boa clube ideia, de, hein? clube de fidelidade da Verônica. Eu acho que era uma boa, uma carteirinha afiliado com os números, olha lá. então, Vera, esse meu aluno ele fez o programa por esse livro É. e fez tanta diferença na vida dele que um ano depois ele foi buscar um instrutor. Ele disse: não, se com o livro é isso, eu É. quero ver presencial, eu quero ver com o instrutor. E aí É, ele porque no veio, livro a gente vai aproveitando o que a gente vai captando aqui e ali, né? Mas o instrutor, ele passa muito mais coisa, né? pois é, e aí ele veio, fez o programa de 8 semanas comigo. Em novembro eu fiz um retiro lá no Brejo da Madre de Deus de 3 dias. Ele foi para esse retiro também, retiro de silêncio. Não foi um retiro de silêncio, mas a gente teve momentos de silêncio. E hoje ele é a minha primeira inscrição para a formação de instrutores em janeiro. Olha. Ele realmente entrou na coisa assim de um jeito que, né? Mas é muito legal isso. Então, é muito legal pelo livro, né? Mas a gente toma alguns cuidados, tipo, ontem mesmo eu tive uma experiência com um aluno particular que a gente está fazendo online, que numa das práticas, a prática mexeu muito com a emoção dele e ele travou, ele não conseguia mais falar. Nossa. E aí ele começou a chorar, chorou. Ai, E eu coitado. conversando, e aí eu cheguei junto com ele, né? Eu disse, olha, vai para a respiração. E aí a gente vai mostrando o caminho para sair daquele estado, né? E aí depois disso eu fiz, essa deveria ter sido a última prática, mas eu acabei fazendo mais uma,
porque eu percebi que se eu deixasse ele daquele jeito, não ia ser legal. Então, por isso que às vezes a gente toma cuidado com essas práticas de aplicativo, de outras coisas, porque às vezes você vai despertar coisa que você não tem uma pessoa do lado que vai te ajudar, né? Então, eu faço psicanálise, né? E assim, eu sei que eu já fiz terapia há muitos anos, muitos e muitos anos. E é isso, de repente bota o dedo na ferida e aí você desanda a chorar e como é que você se reequilibra, né? Sem saber. É brabo o negócio, às vezes. é um cuidado que a gente tem que ter, né? Eu tive um aluno que ele ficou ele teve um momento, gente, parece até que eu tô... Mas é porque são coisas que acontecem mesmo. Eu tive um aluno que teve um momento que ele ficou numa prática, ele ficou com os dedos travados e a boca. E aí, com o tempo, foi passando, né? Mas também tem aluno que nunca teve nada. Isso são casos Larissa do céu, eu quero sair falando hoje, viu? Hoje eu quero sair falando, pelo amor de Deus. Não, faz até eu medo. tenho terapia depois, hein? Mas na realidade a ideia... Na realidade a ideia é somente mostrar a seriedade da coisa. Porque às vezes a gente vê muita gente que só lê o livro e sai aplicando mindfulness, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado, né? Por isso que eu falo que quando você perguntou, as 8 semanas é suficiente para ser instrutor? Não, sabe? Você precisa ter a vivência. Aqui no Brasil a gente pede 6 meses de prática. Com o John Kabat-Zinn são 5 anos para se tornar instrutor. Participar de um programa de 8 semanas e ter 5 anos de prática pessoal para poder fazer a formação. Perdão. O mindfulness faz parte das terapias complementares ou não? Faz, apesar de ser um programa educativo. Tá. Ele não é um programa de saúde, ele é um programa educativo. E aí eu posso desmistificar um pouquinho para vocês agora. Eu acho que já está dando para quem ia chegando, para a gente poder aproveitar umas práticas também. O que é mindfulness, né? Fora a Vera, alguém já teve mais algum contato? A Verônica também já participou de uma mini experiência, né, Verônica? Foi, eu assisti uma live sua com a Silvinha e foi muito interessante, assim, a maneira como eu saí da sua live. As lives não costumam me impactar tanto, principalmente as do Instagram. Mas foi um momento incrível, assim, né? Você chegou a explicar na live qual era a diferença do mindfulness para meditação, que se você puder falar novamente, eu agradeço. E foi bacana, né? No final você fez uma pequena experiência guiada e eu fiquei bem. Como eu sou muito formiga atômica, é muito difícil eu parar para meditar ou para ter uma vivência desse tipo. Então eu fico muito feliz que você esteja aqui com a gente hoje. Inclusive aproveito para agradecer, viu? Foi muito generoso da sua parte vir e disponibilizar 1 hora do seu tempo para estar aqui com a gente. E eu vou estar gravando, então quem não conseguiu acessar agora e não entrar daqui a pouco vai poder acessar novamente. Eu tenho tudo que a Silvia indica já é maravilhoso, né? Mas a experiência que foi a live de vocês foi incrível para mim e eu espero hoje aprender um pouquinho mais. Bem-vinda aí. Obrigada. Quem mais está com a gente que conhece um pouco de mindfulness, já ouviu falar? O que vocês sabem sobre mindfulness? Oi, eu posso falar um pouquinho rapidinho. Fala, Cleiton. Eu participei de um programa de 8 encontros, são 8, né? Isso. Numa empresa que eu trabalhava, numa agência de publicidade, e eles ofereceram esse programa, uma pessoa daqui, que eu esqueci o nome, mas daqui a pouco eu te digo, tu deve conhecer ele. E foi importante, assim, foi bem massa. Daqui de onde? Desculpa, Cleiton. Daqui de Recife. Felipe Lapa. Foi com o Felipe Lapa, o programa, maravilhoso. E como eu sou uma pessoa muito ansiosa, assim, foi essencial, assim, o trabalho que ele construiu com a gente lá, né? Essa coisa de focar mesmo, muitos exercícios legais, aquele de você começar a fazer alguma coisa com a mão que não é a que você opera, por exemplo.
A mão não dominante. A mão dominante. Aí, essas coisas assim, quando for tomar um copo d'água, tomar o copo d'água, porque a gente faz tudo, né? A gente tá mexendo no celular, tá tomando um copo d'água, tá escrevendo no computador, eu tô assistindo a sua aula aí, sua palestra, e tô fazendo um trabalho da pós. Ou seja, já tô todo errado. O certo era pra eu focar totalmente na sua palestra, mas eu tô aqui com o iPad aberto, ouvindo Mas vocês. isso é normal da nossa profissão. Acho que é todo Isso mundo é meio normal, louco, assim, meio eu não me bagunçado, culpo né? não, mas por isso não. Mas claro que tem a ver essa questão do foco, né? Mas nessa loucura que a gente vive é bem difícil. É bem difícil focar em uma coisa só. Mas aí o programa foi bem legal, ele disponibilizou um material bem legal também, que depois eu posso compartilhar contigo. Tu deve ter isso, com certeza. Mas assim, ele fazia umas fichinhas a cada encontro, com exercícios, com cada etapa. Foi muito interessante, assim, na época. No começo, eu coloquei em prática, mas depois, né, você entra na loucura do dia a dia, da rotina, e você esquece um pouco. Mas ainda me vem a coisa do tomar água, em vez de engolir aquele copo d'água, você focar que tá tomando aquele copo Saborear. d'água. Saborear. A comida também, a coisa de comer e não ficar, e soltar o garfo, e terminar de mastigar, engolir, depois pegar a próxima garfada. Muitos exercícios assim legais que de vez em quando você se toca e põe em prática, né? Só para compartilhamento. Vou tirar meu som. Beijo. Ah, legal, beijo. Tem mais alguém com a gente? Tem alguém que tá no iPhone com um número aqui, só que Tem um ela tá iPhone. com Mas eu acho que não está participando. Acho que vai encerrar daqui a pouco, é. Então, Cleiton, eu vou te falar uma coisa que o John Kabat-Zinn fala. Que se você não tem 10 minutos por dia para praticar, você precisa praticar 1 hora. Tá? Porque se você não está conseguindo esses 10 minutos, é porque você está precisando praticar muito mais. Sim, sim. Né? Mas é muito legal isso, porque assim, o programa ele existe para que a gente consiga colocar a rotina no nosso dia a dia da prática, né? Porque mindfulness é escova-dente, tem que fazer todo dia para ter os benefícios. Mas a gente sabe que quando termina a prática, se você não continua inserido numa comunidade, você acaba se afastando um pouco. Então, a gente tem práticas de acompanhamento, né? Eu tenho alunos que a gente se encontra pelo menos uma vez por mês. Agora a gente tem feito online. Se você quiser participar dos nossos encontros, fica à vontade. São pessoas que já fizeram o programa. E aí a gente dá essa manutenção, né? Pelo menos uma vez por mês a gente se encontra para praticar junto e trocar as experiências. Então, gente, mindfulness é isso, essa habilidade de estarmos atentos e conscientes do agora, do que está acontecendo no agora, tá? Livre de julgamento e com aceitação. Esse é o conceito do John Kabat-Zinn. Então, não sei se vocês sabem, mas 47% da vida, segundo uma pesquisa de Harvard, a gente está pensando no passado ou no futuro. Já ouvi isso 47%. falar. Uau! Que interessante! Sendo que disso a gente só está usando a nossa área consciente 10%, não é isso? A gente usa só 10% do consciente, ainda o resto, ainda a maior parte do tempo está no passado ou no futuro, ou seja, né? Pois é, não está vivendo. Eu acho extremamente, pela minha falta de prática, Larissa, eu já tentei fazer estar consciente naquele momento, com uma prática que não era de mindfulness, na verdade era simplesmente, eu estudo filosofia, né, na Nova Acrópole, e foi passado um exercício. Experimente por um dia tentar se concentrar no que você estava fazendo. Mesmo ali, tomando copo d'água. E, cara, foi tão difícil, Larissa, isso, que realmente eu tenho que ter uma prática, né? Tem que ter treino. Então, esse programa é justamente isso, é esse treino, é treinar o músculo do cérebro para perceber o momento que essa dispersão vem e fazer a escolha de voltar, não de voltar, né? Porque a gente não vai para lugar nenhum,
mas fazer a escolha de trazer atenção para o que está acontecendo agora, né? Quando eu trago esse dado dos 47% e aí a Vera traz esses 10%, isso corrobora com uma frase de um escritor que eu gosto muito. Eu sei que tem um monte de gente aqui de comunicação, então todo mundo deve gostar de ler. E vocês devem conhecer o Oscar Wilde, que ele fala que a coisa mais rara é viver, porque a maioria das pessoas existe. É, com certeza. Quando a gente está nessa situação aí de estar pensando no passado, pensando no futuro e não usando o nosso consciente, a gente está existindo, a gente não está vivendo. E aí eu tive uma experiência muito interessante quando eu comecei a praticar, que foi a seguinte, é engraçado, porque assim, mindfulness também é uma coisa que não é cognitiva, tá? Então, a gente explica, mas você não consegue entender direito se você não pratica. Mindfulness é uma coisa que você sente e percebe no corpo a partir da prática. Mas aconteceu comigo. Eu morava em São Paulo na época, e assim, eu tive a sensação, numa das vezes que eu estava andando em São Paulo, que era como se eu tivesse tomado posse do meu corpo. Sabe? Como se eu tivesse sido incorporada por mim. Eu comecei a sentir o meu corpo de uma maneira diferente. E comecei a ver a cidade que eu andava o tempo todo como se fosse um lugar que eu estivesse indo pela primeira vez. Sabe quando você faz uma viagem de turismo para um lugar que você nunca foi? Como você anda naquele lugar? É diferente a sensação. Você tinha se tornado observadora de você mesma, né? Naquele momento. E é diferente essa sensação de você estar num lugar que você nunca foi, porque ali você realmente está presente, porque você está olhando tudo, você quer conhecer, você está curioso. E aí eu consegui trazer essa sensação, na realidade essa atitude, porque mindfulness tem muito a ver com a atitude também, eu consegui trazer essa atitude para o meu dia a dia. Então eu conseguia viver aquela realidade que era minha de todo dia, como se fosse a primeira vez. Aquele lugar que eu via todo dia, como se eu estivesse vendo pela primeira vez. Ai, que sonho, Larissa! Porque eu estou há tantos anos tratando depressão e junto com estresse e ansiedade que vou te falar, viu? É uma barra. Não, pois é, e é maravilhoso. E assim, a gente só percebe, eu tenho uma historinha muito legal, a gente percebeu o quanto a gente está no automático, inclusive nessas situações. Um rapaz que morava sozinho, um ex-aluno meu, ele morava sozinho. E a mãe foi passar uns dias com ele. E aí ele saiu para trabalhar, ela ficou em casa. Ela, filha, eu preciso ir no banco. Aí ele disse, mãe, não tem errada. Você sai aqui nessa rua, quando passar a primeira igreja, você entra à direita. E vai estar logo nessa rua o banco. Ah, tá. Quando chegou de noite, ele chegou, mãe, e aí o banco? Ah, meu filho, não achei não. Como você não achou o banco? Não tem errada. Não, meu filho, não achei. Quando eu vi a primeira igreja, eu entrei tal, e não tinha nenhum banco. Ah, não, mãe, amanhã eu vou com você. E aí ele foi. Tinha uma igreja entre a igreja que ele tinha falado e a casa dele, que ele nunca tinha visto. E ele passava ali todo dia. Sabe? Mas, Larissa, a ideia da Verônica é boa. Explica a diferença entre a meditação e o mindfulness. Então, mindfulness é essa capacidade, essa habilidade que a gente tem. Meditação é uma das maneiras de chegar a essa habilidade, de desenvolver essa habilidade, tá? O programa de 8 semanas que eu desenvolvo, que eu trabalho com ele usa de práticas contemplativas. Por que a gente traz práticas contemplativas e não meditação? Porque ainda existem muitas pessoas que ligam meditação à religiosidade. E a prática de mindfulness é uma prática totalmente laica. Ela é somente baseada na neurociência. Apesar dela vir do Zen budismo, de alguma forma, os budistas já utilizam, né? Mas, assim,
o budismo utiliza mindfulness, mas mindfulness não é budismo, sabe? Então, usa-se essas práticas contemplativas. A gente também trabalha com mudança de hábito. Então, são formas que a gente trabalha para ajudar o nosso cérebro a ficar presente. Essa prática que o Clayton trouxe, de fazer as coisas com a mão não dominante. Quando você vai fazer com a mão não dominante, você percebe que você não tem tanta habilidade. E quando você vai fazer alguma coisa que você não tem habilidade, você presta atenção. Porque o teu cérebro vai dizer, opa, peraí, isso aí eu não sei fazer, não. Então, deixa eu prestar atenção para ver como é que é. Então, essa é uma das formas, Verônica, da gente meio que treinar o nosso cérebro a estar no presente, fazendo as coisas diferentes do que a gente faz normalmente. Isso Muito vai ajudar interessante. bastante. Isso eu posso começar hoje. Tentar pegar algumas coisas com a mão esquerda. Tal. Escovar os dentes e pentear o cabelo, Escovar os dentes, maravilhoso. é horrível escovar os dentes com a outra mão. Nossa, é muito difícil escovar os dentes com a mão esquerda e pentear o cabelo, então, nossa, acho que não vai, não funciona. Com o Mas a tempo gente você consegue. consegue. Com o tempo, né? Mas é uma prática começar tomando um maravilhosa. É melhor começar tomando um copo d'água, Com a só mão tomando um copo esquerda. d'água, sabendo que a água está entrando na sua boca, que vai descer pela garganta, enquanto você toma, tranquilo, sem tomar rapidamente. Eu acho que quando eu comecei fazendo isso, assim. É que é o mais simples, né? O mais imediato que a gente pode fazer, né? É. Mas então, e essa é uma forma, entendeu? E a gente também usa muito da consciência corporal, porque o nosso corpo, ele tem memória, né? Então, tudo que a gente separa didaticamente, corpo e mente, mas é uma coisa só. Então, quando a Nossa, gente... olha que engraçado você falar isso, Larissa. A Márcia entrou aqui na nossa sala e ela é especialista em body talking, que é uma técnica justamente baseada no que você acabou de falar, né? Na memória do corpo, da união da mente e do corpo muito forte. Não sei se a Márcia tá ouvindo a gente aí, mas ela entrou aqui na sala. Então, olha ela aí. Ela. Eu tô ouvindo, mas eu tô trabalhando em outras coisas, entendeu? Olha aí, todo mundo aí. O povo trabalhador. Mas Ela é mindfulness você é especialista no quê? Body talk? O que é isso? Body talk, ele é uma terapia, né, de equilíbrio do sistema corpo, mente e emoções. Então, ele tem princípios na medicina chinesa e oriental, e a gente segue um protocolo, um mapeamento do corpo, e a gente vai investigar quais são os equilíbrios que precisam ser feitos para restabelecer a sua comunicação de saúde numa perspectiva ampla, né? Saúde emocional, saúde física, saúde energética. E, então, o Body Talk, ele é uma medicina nova, vamos dizer assim, né? Recente no nosso país. Mas eu tenho estudado um pouco do Mindfulness exatamente para... Primeiro, o Body Talk, acho que o Body Talk me levou mais para o Mindfulness, sabe? Para eu conseguir me centrar, meditar. Era muito difícil conseguir meditar. E esse é um dos bônus que eu estou levando da pandemia, né? Conseguir entrar nesse lugar da meditação, né? De perceber os meus pensamentos e deixar que os que são mais importantes fiquem comigo. Eu comecei a fazer meditação, comecei a conseguir fazer meditação, né? Eu consigo ficar uns 20, 30 minutos de boa, assim, tranquila, coisa. Agora, eu acho que eu sinto falta de algo além, entendeu? Eu acho que ela... Pode terminar. Não ia terminar, não. Eu falei, eu sinto falta de algo além, não sei do que exatamente, mas sinto falta de algo, né? Entendi. Eu acho que a Larissa pode... né? Mais uma vez ela disse que meditação é uma das formas de chegar ao mindfulness, né? E não a única, e não totalmente. Meditação não é mindfulness, mas meditação pode ser um meio para chegar no mindfulness, não é isso, Larissa? Eu acho que eu entendi. Como é que você traduziria, Larissa, o mindfulness em algumas palavras, né? Assim, não ao pé da letra, mas o que seria? O meu conceito de mindfulness, eu tenho dois. Primeiro,
que mindfulness é uma fonte inesgotável de vida, porque eu tenho 5 anos de prática e ainda hoje eu me surpreendo com as coisas que eu descubro a respeito de mim com a prática. Olha. E o meu segundo conceito de mindfulness é que mindfulness é vida com vida de verdade. Porque para mim não existe mais vida do que estar 100% pleno e presente no agora. Mas, Larissa, eu tenho uma pergunta provocadora. Você está falando, né, com 3 jornalistas aqui do grupo, então é isso. Cara, não, eu acho que eu acho muito interessante e ótimo que a gente esteja focado no presente, com certeza. Mas pensar no futuro é bastante saudável e refletir sobre o que aconteceu, acredito também que sim. Como que até que ponto, né, é isso? Porque você fala, vou viver uma vida de vida real mesmo. Pensamento em agora, mas eu acho que é uma questão de equilíbrio, porque todas as situações de olhar para o futuro e olhar para o presente também é saudável. Né? Vamos lá. Eu acho que não dá para a pessoa viver o tempo todo de mindfulness, né? Porque senão ela não produzir nada. Vou te explicar isso aí. Vamos lá. Primeiro, assim, eu particularmente eu tirei do meu vocabulário a palavra equilíbrio, porque equilíbrio é uma coisa estática. Então, hoje, para mim, o que faz sentido é a integração. Então, esse integrar, né? O meu projeto de cuidadores, eu comecei a olhar para mim, porque eu cuidava muito do outro e não cuidava de mim, e eu sentia falta disso. Aí eu queria fazer um programa voltado para amor próprio. E com o tempo eu fui entendendo um monte de coisa, e através da prática de mindfulness, eu comecei a entender que o cuidar de mim e o cuidar do outro são coisas que precisam ser integradas. Tá? Eu preciso fazer os dois de maneira integrada. E aí, trazendo a coisa para assim, o viver o presente plenamente, é você, e lógico que é saudável a gente pensar no futuro, sem dúvida alguma. O que não é saudável é a gente ficar sonhando com o futuro e não fazer nada no presente. Como também não é saudável a gente ficar vivendo de memórias. Então, a história, o mindfulness do viver o presente é o seguinte, é conseguir perceber esses devaneios e fazer a escolha, sabe? Não, agora eu estou planejando, eu estou projetando o meu futuro. Então, vamos lá, eu vou fazer um planejamento aqui dos próximos passos. Eu sou administradora, no final das contas. Então, vamos lá, vou fazer um planejamento do que eu vou fazer. Tá errado? Não, você está pensando no futuro, tá, mas você está de forma consciente pensando no futuro. O problema é quando você pensa de forma inconsciente. Quando você deixa de viver o presente inconscientemente para estar sonhando com um futuro que nem aconteceu ainda. Tá entendendo? Porque acaba causando... Eu acho que assim, só para completar, eu acho que assim, você viver o presente, pensando, quer dizer, você viver pensando só no futuro, ele traz uma certa angústia de você ter que realizar, né? E quando você está no momento presente, você deve ter uma calma, porque você está centrada e você enxerga o futuro, né? Deve ser isso, né? E assim, o mindfulness, ele trabalha não só viver o presente, mas ele trabalha também a aceitação e o não julgamento. Olha, Márcia é minha terapeuta e ela fala isso, exatamente isso. Falei, não, eu acho que eu vou ter que vou ter que fazer seu treinamento, Larissa, porque o seu treinamento é também minha psicanálise e é tudo junto e misturado e bom. Olha, Verônica, eu acho que eu vou ter que entrevistar a Larissa no meu projeto, porque já é outra prática integrativa aí que eu não conheço, e a Márcia também, daqui a pouco. Já descobri 2 coisas, 2 fontes maravilhosas. Olha aí, que maravilhoso. A Vera tem um projeto em que ela vai entrevistar pessoas que possam explicar para o público leigo algumas terapias, então body talk. Que legal! A ideia é trazer qualidade de vida para as pessoas executivos e pessoas que estão se sentindo insatisfeitas com o dia a dia e que não acham, porque simplesmente às vezes nem conhecem outras opções, né? Que legal.
Eu ampliar também, esse... Larissa, acredito muito, né, pela minha formação e pela minha jornada terapêutica, né, que o equilíbrio tem a ver com o movimento de integrar, né? Porque não é essa coisa, parece que quando a gente fala do equilíbrio, parece que é uma coisa que a gente vai colocar dentro, né? Um pilar que a gente vai colocar dentro e, na verdade, você tem que integrar, você tem que transcender, né? Porque a integração também tem a ver com essa transcendência, né? De você não paralisar ali no problema, não paralisar na dor. Então, o Body Talk, ele me deu muito essa consciência, né? De integração. Essa semana eu até fiz uma live no meu canal do Instagram com o Márcio, que é um colega terapeuta e instrutor avançado de Body Talk aqui no Brasil, e a gente veio falando isso, né? Que no momento do nosso nascimento, a gente começa a fragmentar o nosso processo de consciência, né? Então, essa consciência de separação, ela se dá desde o momento do nosso primeiro momento de vida. Então, a cada experiência que a gente vive, isso nos fragmenta um pouco mais, isso nos separa um pouco mais. Então, o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, esse equilíbrio, né, está muito mais relacionado com a capacidade que a gente tem de integrar todas essas experiências, né? Porque quando a gente não integra, isso vira um núcleo de sofrimento, isso vira um núcleo de dor. O mindfulness traz isso, né? De você estar presente no agora, de você estar presente na situação com todas as nuances. Então, você conseguir perceber e acolher, a aceitação é isso, acolher a situação como ela é, né? Então, a gente está passando por um distanciamento social, ok, isso está acontecendo, não adianta eu ficar negando, sabe? Quanto mais tempo eu ficar negando que isso está acontecendo, mais eu vou sofrer com isso. E aí, o não julgamento é justamente aquilo, é entender a coisa como ela é e não como eu gostaria que fosse. Então, quando a gente traz isso, a prática de mindfulness também ajuda a gente a fazer melhores escolhas, a tomar melhores decisões. Por quê? Porque a gente está focado, centrado em fatos e não naquilo que eu acho, né? Você consegue perceber essa distância. A gente consegue também diminuir a quantidade de massa cinzenta na amígdala cerebral, que é a parte da gente, do cérebro, que é responsável por essa parte de proteção. Então, muitas das vezes, quando a gente faz alguma coisa que a gente não gostaria de ter feito, só se dá conta que fez depois, é porque a amígdala meio que travou a gente e disse, opa, peraí, eu já sei como é que eu resolvo isso aí. E aí a gente vai no piloto automático e resolve. Depois a gente fala, poxa, eu não queria ter feito isso. Sabe? Eu tinha me prometido que nunca mais eu ia fazer assim. E a Verônica tá ali, desesperada. A cara da Verônica é ótima. Ai, olha, eu juntei duas pessoas, a Márcia e a Larissa nem me conhece, mas tudo que ela tá falando, ela tá dando uma porrada em mim, entendeu? Mais ou menos assim, que a Márcia sabe bem que eu faço as coisas, depois me arrependo, porque não tava consciente mesmo. Mas muito legal, muito legal. Eu tô doida pra gente chegar aqui na parte da nossa vivência de algum... Vamos fazer uma prática? Porque assim, se a gente for conversar sobre mindfulness, a gente vai passar o dia todo aqui. São 5 Larissa, anos de prática. Depois eu preciso do seu contato para a gente conversar, tá bom? Vamos Você sim. me manda pela Verônica. Mando pelo grupo. Você está no grupo? Pelo grupo. Tô. Você está no grupo também? Tô então, também. Beleza. E a gente pode marcar no outro momento. Também, se a Verônica também tiver disponibilidade, também quiser participar. Não tem problema. A gente pode marcar depois para fazer uma conversa mesmo, tipo aula mesmo. Pra gente... legal. de Pra gente repente primeiro até ver. discutir os assuntos, o que pode rolar para uma entrevista, né? E de repente até ver o que a gente consegue integrar aí dessas práticas. Quem sabe a gente não faz uma coisa todo mundo junto. Dentro da prática, né, dentro do Body Talk, ele tem algumas técnicas que são divulgadas para todas as pessoas, para que elas façam todos os dias, exatamente para restartar o nosso sistema de saúde. E esse projeto ele é muito legal, porque ele viaja, ele vai para... Ano passado a gente esteve no Nepal,
e a gente passou 30 dias lá, eu não fui, mas é um projeto que o Bodytalk leva, 30 dias com as crianças, né, que estavam em situação de vulnerabilidade social, e os terapeutas ficaram 30 dias cuidando dessas crianças, né, nossa, e o resultado é muito legal. Depois, se você tiver interesse, a gente conversa melhor, a ver também tem o contato, eu te explico com mais detalhes. Super legal. Gente, eu vou pedir uma desculpa para vocês, eu só tenho que atender o telefone porque meu pai é idoso e a cuidadora está me ligando. Eu não sei se é uma emergência, tá? Só um minutinho, por Tá, favor, fica já à volto. vontade. A gente pode esperar um minutinho a Vera, se ela não demorar muito, que ela pratica também. Então, o mindfulness é isso, é trazer essa consciência para o agora, para que a gente entende, Verônica, que não tem certo nem errado, desde que você esteja consciente do que você está fazendo. Sabe? Mas você não acha que nós somos as nossas ações são muito influenciadas pelo nosso inconsciente? Por quê? Por que o nosso inconsciente é inconsciente? Porque tem coisas que a gente vivenciou que hoje, nesse exato momento, a gente não está preparado para lidar. Que se vierem à tona, a gente surta. Então, o inconsciente pega essas coisas e guarda lá. Diz, não, se eu mostrar isso agora, vai dar besteira. Então, é uma forma de proteger a gente, né? Quando a gente começa a prática de mindfulness, a gente começa a ficar consciente, o inconsciente começa a ler e faz, olha, tá aprendendo a lidar com as situações. E aí, Gente, aquelas coisas que estão lá atrás, perdão, Vera. não, só pedir uma licença para vocês, é uma situação de urgência. Meu pai, porque ele tem 92 anos e ele está tendo uns surtos de perda de memória. E a cuidadora me ligou agora que ele está tendo um surto, que ele quer sair, ele está lá no portão e ela não sabe o que fazer. Então eu vou ter que, infelizmente, deixar vocês. Vai, mas a gente vai conversar depois. Tá? Lamentável. Mas eu vou Não, ter que ir fica voando lá para tranquila. socorrer a Margarete, senão. Tá bom? Fica tranquila, vai Fica em paz. tranquila, Vera. Obrigada, gente. Um beijo. Estamos Bom, vai estar gravada, né? com seu irmão. Vai. Tá bom. E qualquer coisa, depois eu Obrigada. faço uma vivência só para você. Ai, que chique, muito chique. Vai, vai Beijo, tranquila. meninas. Até mais. Beijo. Obrigada. Tchau. Então, o que eu estava falando? Deixa eu lembrar. Sim. Aí, quando a gente começa a ficar confiável, o inconsciente começa a passar para o consciente aos poucos as situações. E aí a gente começa a entender e tratar, sabe? Então, vem esses insights também. Mas isso é com tempo de prática e com frequência de prática. Mindfulness é autoconhecimento. Vamos embora. Então, vamos lá. Vamos procurar uma postura que a gente se sinta confortável, mas que a gente também se sinta alerta. Mindfulness. Um dos objetivos do mindfulness, na realidade, o maior objetivo é estar presente, não é relaxamento. Relaxamento é uma consequência que pode vir ou não. Mas aí a gente vai buscando deixar os pés firmes no chão. Quem precisa sentar na ponta da cadeira, vai para a ponta da cadeira. Se você ficar à vontade, você pode fechar os seus olhos nesse momento. Ou deixar os olhos semi-abertos, num ângulo de 45 graus. Mas sem focar em lugar nenhum. E a gente vai começar trazendo atenção para os nossos pés nesse momento. Percebendo os pés no chão. Procurando perceber o contato do pé com o chão. Talvez o chão suportando o peso do pé. Procurando perceber a temperatura. O contato entre os dedos.
simplesmente registrando qualquer sensação que esteja presente nos seus pés nesse momento. E a gente vai levando a atenção para as nossas canelas, calcanhares e panturrilhas. Procurando perceber qualquer sensação que esteja presente. Subindo a atenção para os joelhos. Talvez você perceba sensações de coceira no seu corpo, alguma dor. Apenas registre se vier essa sensação e traga atenção para os seus joelhos. Levando a atenção para suas coxas nesse momento. Percebendo talvez os pontos de contato da coxa com a cadeira, com o tecido da roupa. Levando atenção para os seus quadris. Procurando perceber os órgãos internos. E aí, percebendo os quadris, a gente começa a fazer um pequeno movimento, balançando o corpo para frente e para trás. O movimento vindo do quadril, da base do quadril. E a gente vai deixando que esse movimento vá diminuindo aos poucos. E que o próprio corpo vá mostrando para a gente o lugar de repouso, onde ele para e se sente confortável e seguro. E aí a gente pode fazer esse mesmo movimento de lado a lado, deixando que ele vá diminuindo aos poucos e que o corpo mostre para a gente onde ele se sente confortável, onde ele se sente tranquilo e seguro. E aí a gente vai, a partir do pescoço, deixar que a nossa cabeça se incline para frente, levando o queixo para o peito. E a cabeça flutue para trás. Fazendo esse movimento e deixando que ele também vá parando aos poucos. Que o corpo vá mostrando para você onde ele se sente bem. E aí que a gente pode fazer um movimento com os ombros para cima e para baixo. E diminuindo aos poucos esse movimento. Deixando que os ombros encontrem o seu lugar. E aí a gente vai trazendo atenção para a nossa respiração nesse momento. Não é preciso controlar o ritmo da respiração. Nós estamos apenas sentindo a respiração. Percebendo um ciclo completo. E onde é o início? O impulso da próxima inspiração. E aí, nesse momento, a gente pode começar a fazer uma breve retrospectiva de toda a nossa vida até aqui.
procurando relembrar as coisas que fizeram você a pessoa que você é hoje. Os êxitos que conseguiu, as dificuldades que enfrentou, as pessoas com quem conviveu. Todas essas coisas transformaram você na pessoa que você é hoje. Talvez você tenha suas próprias fissuras, suas próprias achaduras, o que não deixa de fazer de você uma pessoa perfeita em sua natureza. Assim como as outras pessoas, você também tem medos, tem planos e dificuldades. Então, na extensão em que você se sentir pronto nesse momento, deseja a você mesmo, de forma genuína, bons votos. Você pode repetir mentalmente os seguintes votos: que eu esteja feliz, que eu esteja bem, que eu esteja em paz, que eu esteja feliz, que eu esteja bem, que eu esteja em paz. E você pode dedicar alguns instantes a perceber o que desejar esses bons votos traz para você. Que sensações surgem? E aí, mantendo essa atitude de gentileza, compaixão e carinho, você pode ir mexendo com os dedos dos pés e das mãos, deixando que o corpo faça os movimentos que ele sentir vontade. Pode espreguiçar, alongar e abrindo os olhos no momento em que se sentirem prontos. Como é que foi? Foi ótimo. Aí eu não sei porquê, mas minhas costas estão bem tensas, sabe? Estão um pouco doloridas aqui perto do pescoço, sabe? E aí chamou bastante atenção pra cá, mas foi muito bom mesmo. Como foi se desejar bons votos? Foi acolhedor, né? Porque, tipo, me deu uma sensação de que eu me amo, narcísico. Eu fiz um pupurri de práticas aí. Trouxe uma prática de aterramento, trouxe uma prática de corpo e trouxe uma prática de autocompaixão juntas, para a gente poder sentir um pouquinho delas de cada uma. Né? E a gente tem mais práticas de movimento também, mas a gente só tem mais 5 minutos, então eu dei esse resumão aí de prática e estou à disposição para perguntas. Nossa, foi muito gostoso, assim, a questão do aterramento, que eu imagino que deve ser a parte dos pés, né? Uhum. Foi uma delícia. Eu comecei sem colocar os pés no chão, e aí depois tive que mudar minha posição, mas é muito bom, é muito bom. Parece que a gente se esvazia um pouco, né? Tinha até Essa comentado pra... com a ah, Márcia que eu tenho um amigo que é o Vinícius Teles. Ele tem uma frase que não é dele, é um provérbio chinês, mas que é maravilhosa, que diz que para beber novos chás é preciso esvaziar a xícara. E eu acho que também cabe em várias situações, mas também nesse momento, porque parece que a gente se esvazia um pouco. E quando a gente volta, parece que a gente está pronto para receber coisas novas.
Não sei. Mindfulness tem uma das atitudes mindfulness é a mente de principiante. É entender que você estuda filosofia, então você sabe que o mesmo homem não se banha no mesmo rio duas vezes, né? Então, por mais que a situação seja parecida, ela não é igual. E por mais que seja você, você não é a mesma de ontem. Então, é realmente trabalhar essa mente de principiante. É a primeira vez que eu estou fazendo isso. Pode não ser a primeira vez na vida, mas nesse momento é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Né? E olhar dessa forma. Boa. Interessante esse ponto de vista, né? Tipo, não é a primeira vez que eu faço, mas é a primeira vez que eu faço agora. Eu posso ter feito mais cedo. É, legal. Eu lembro que você comentou, inclusive, sobre essa parte do principiante e falou que tem uma palavra, né? Não tem uma palavra que fala sobre essa lei do principiante? Foi você que disse. Não lembro disso não, da mente de principiante. Sim, acho que você comentou na live que na mente do o Fui. Não, tudo bem, deixa pra lá. Tudo bem, deixa pra lá. Mas Não lembro. Depois eu vou dar. Eu nem sei, a live acho que não tá salva mais, né? Mas eu podia ver lá. tá salva. Eu vou recuperar e pra assistir novamente. Vamos, que aí eu te digo o que é. Me lembra o que é que eu te digo. Né? Mas muito bom. Eu quero agradecer muito, Larissa. Esse momento foi muito precioso. Um momento em que a gente pode hoje parar, eu digo por mim, né? E fazer um exercício como esse é muito maravilhoso mesmo. Maravilhoso. A pausa, pelo menos para mim, é necessária. mas ela é tão rara que quando acontece é maravilhoso. Então eu agradeço muito, muito mesmo. Espero Eu gosto muito do Nuno Cobra, tanto o pai quanto o filho. Eu sigo o Nuno Cobra Júnior. Ele me segue também no Instagram. Na realidade, eu descobri ele porque ele me descobriu primeiro. E ele trabalha muito com movimento consciente também. O Nuno Cobra foi preparador físico do Ayrton Senna, né? E ele já trabalha com movimento consciente desde lá. E o filho também trabalha. E ele fala muito nisso, de que a gente tem as agendas tão lotadas, mas a gente precisa encontrar um lugar na agenda da gente para botar o nome da gente. Então, que horas está seu nome na sua agenda? Qual é o horário que você tem seu compromisso com você? Né? Porque você precisa se cuidar, senão você não vai conseguir fazer as coisas. E aí para terminar, tem uma frase que eu gosto muito do John Kabat-Zinn, que é viver o presente, viver o agora, porque o agora é o único momento que a gente está vivo de verdade. É somente no agora que a gente vive. É somente no agora que a gente pode realizar qualquer coisa. Né? Então, é viver o agora. É só uma última observação. Eu acho que eu não conseguiria fazer sem ser guiado, sabe? Sua vozinha lá no fundo foi bem gostosinha. Aí foi falando devagarzinho. Foi delícia, delícia. Se fosse só para eu fazer sozinha, não sei se teria o mesmo efeito, não. Com o tempo a gente vai se habituando, né? A gente manda os áudios para fazer em casa, os programas de 8 semanas. Você faz a prática com a gente no dia, depois a gente manda a prática da semana toda, né? Então, manda a prática da semana toda com áudio, com a prática complementar que vai fazer, e a gente vai fazendo esse acompanhamento. E aí depois você já se acostumou e aí você consegue sim, com o tempo ir fazendo só. Inclusive, se tiver pessoas interessadas no grupo, de repente a gente pode montar um grupo de 8 semanas e eu conseguir fazer um valor assim diferenciado para esse grupo, para a gente experienciar aí o grupo de 8 semanas. Como a gente estava unindo, né, assuntos, porque a filosofia que eu estudo pelo menos diz que a gente não sabe qual é a verdade, mas a aproximação da verdade é quando a gente faz um estudo comparativo
de filosofias, de práticas, de terapias e ver o que essas pessoas estão falando de comum. Nossa, tem tanta gente falando, tantas coisas diferentes falando a mesma coisa, eu acho que isso pode se aproximar de uma verdade, porque a gente não tem certeza nenhuma do que é. E aí, eu achei que o seu trabalho lembrou um pouco da psicanálise, lembrou um pouco, bastante do body talk da Márcia. E para a gente fechar, e como a gente tem que integrar, né? Como a ideia de vocês duas, a lição é a integração, eu convido a Márcia para fazer um toquinho aqui, Cox, que chama, para a gente finalizar, antes de fechar a vivência da Larissa, para a gente integrar também esse momento de corpo. Márcia, tá sem áudio, tá sem mic. O córtex, ele permite que o nosso cérebro faça um escaneamento, né, de todo o nosso funcionamento corporal. E, às vezes, para manter o nosso equilíbrio, ele desliga algumas funções do nosso cérebro. Então, e deixa esses pontos frios. E quando a gente faz o córtex, a gente reorganiza isso. Então, é um momento de reorganização de saúde. Então, a ideia é a gente cobrir a cabeça, né? A gente vai, em cada posição da mão, a gente toca os 3 cérebros que a medicina chinesa fala, que é o cérebro físico, o cérebro emocional e o cérebro do intestino, né? Da região do umbigo. A gente não tá vendo onde é. Onde é? Cérebro do coração e o cérebro do umbigo, na região do umbigo, dos intestinos. Tá bom? Aí aqui, a primeira movimento de mão é na nuca, bem na posição daqui do cerebelo aqui mesmo. A gente vai tocar 2 vezes e respirar profundo. Coração, umbigo. Depois a gente vai mudar a nossa mão para essa parte mais alta da nossa nuca, né? No nosso cérebro parietal. E vamos respirar e tocar 2 vezes também no cérebro, no coração e no umbigo. Que são os nossos canais de comunicação, nossos canais energéticos principais. Depois de tocar, a gente vai para o alto da cabeça. E pode tocar por cima da mão, que a gente vai pegar o nosso cérebro frontal aqui. O frontal superior, né, que está mais bem no alto da cabeça. Coração e umbigo. E agora, o nosso cérebro frontal mais externo, que é esse bem da testa. Toca no alto da cabeça, no coração e no umbigo. Mais uma vez. Agora a gente toca o nosso cérebro límbico. Deixa uma mão de um lado e toca com a outra. Uma mão fixa de um lado e toca a cabeça com a outra. Toca o coração e toca o intestino. Agora a gente toca o outro lado. E respira. Esse é o córtex do Body Talk, que é a técnica universal. Olha aí que coisa linda. Bom, gente, eu agradeço muito, Larissa. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua generosidade. Foi sensacional. Eu tenho certeza que todo mundo que assistir vai se sentir bem melhor. Agradecer também a Márcia por essa integração na vivência de Mindfulness, trazendo o Body Talk para a gente conhecer um pouquinho mais. O Cleiton, a Vera que saiu e uma pessoa do iPhone aqui que a gente não sabe quem é. Mas foi bom demais. Muito obrigada mesmo. Vou disponibilizar a gravação no portal. Vou disponibilizar a gravação no meu curso Rapidex.
lá embaixo, na última. Se você permitir, claro, Sem Larissa. problema. E aí eu coloco embaixo seus contatos, seus links, enfim, para quem tiver interesse. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada, viu? Gratidão a vocês pelo tempo de vocês, pela atenção, né? E é isso, gente. Obrigada. Beijo, obrigada. Obrigado, Larissa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.